Il mio problema era nel matrimonio. Molti litigi. Non c'era dialogo quando iniziavamo a litigare. Poi nella mia vita arrivarono le malattie, emorragie, depressione. Prendevo farmaci, ma niente mi rendeva felice, perché nel mio ambiente familiare c'erano sempre liti e questo mi lasciava sempre più depressa, pensando anche al suicidio. Poi c'era la questione economica, debiti, poco lavoro. Volevo comprare delle cose e non potevo. I figli chiedevano e io non potevo dare. E questo mi intristiva, mi rendeva nervosa e discutevo sempre con mio marito. Stavamo ristrutturando la casa e abbiamo dovuto fermarci. Non sapevamo come pagare i debiti. Lavoravo molto, ma non riuscivo a mettere da parte niente. Una notte, in preda all'insonnia, ho seguito un programma televisivo sul canale della Chiesa e ho riconosciuto in alcune testimonianze il mio stesso problema. Allora mi sono detta, se loro hanno vinto, allora anch'io vado in questa chiesa. Ho iniziato a frequentare la chiesa, vivendo la mia fede, pregando. Ho invitato mio marito, vi ho portato le mie figlie. Quando è arrivato il fuoco santo, ci siamo lanciati. Abbiamo visto un'opportunità per cambiare, trasformare la nostra vita. Ci siamo lanciati collocando la nostra vita sull'altare e abbiamo sacrificato. La nostra vita è sempre più benedetta ogni giorno. Oggi non sono più malata, grazie a Dio. Non prendo più farmaci per la depressione e sto bene, con una pace che prima non avevo. Ho solo felicità e allegria. Non ho più tristezza e sono felice quando esco con la mia famiglia. Oggi so come agire. In chiesa ho imparato il sacrificio. Quando le mie richieste sono andate sul monte a Israele, sono arrivate le conquiste. Senza sacrificio non otteniamo niente. Adesso io voglio di più, molto di più. Buonasera a tutti, noi stiamo iniziando questa programmazione e tu hai acompanhato questa testimonianza. Que família benedetta, felice. Ma prima non era così. Loro soffrivano, aveva discussioni, tradimenti, tanti problemi tra di loro. Ma tramite una consacrazione, loro sono separati per Dio e oggi vivono tranquilli. È questo che noi stiamo cercando per tutte le famiglie. Noi abbiamo visto la domenica scorsa, nella mattina di domenica scorsa, che questa tragedia che è successo lì in Brasília ha portato la sofferenza per tante famiglie, tante persone che oggi stanno piangendo a causa dei loro morti. E nós sappiamo che non è mancanza di fortuna, non è sfortuna, ma tutto ciò che questo rappresenta è la mancanza di protezione divina. Una volta che noi consacriamo la nostra famiglia a Dio, noi abbiamo dalla parte di Lui la garantia della protezione. E nós sentiremo adesso, eu voglio che la produzione possa mettere alcune immagini della disperazione di tanta gente in questa tragedia che è successo lì nel Rio Grande do Sul, dove tanti morti, 245 morti. Guarda que situazione, que sofferenza, ma la Chiesa universale sta lavorando per portare a tutte le persone la protezione. Ma non c'è protezione senza la consacrazione. In questo mercoledì, in ogni chiesa qui nell'Europa, in tutto il mondo,
nós estaremos spiegando come tu puoi fare per consacrare la tua famiglia a Dio. Cheguei na adolescência, os meus pais se separaram, foi aonde a família começou a se destruir. Eram brigas constantes dentro de casa, faltava tudo dentro de casa. Os meus pais, por mais que eles estivessem separados, era como se tivesse casado, porque eles se separaram, mas moravam na mesma casa, era um inferno dentro de casa. Quando eu tinha 15 anos, eu tentei o suicídio. Tomei remédio e quando eu cheguei no hospital, todo mundo pensou que eu estava grávida. Quando eu tentei o suicídio, algo falava no meu ouvido que se eu tentasse me matar, se eu me matasse, aquilo ia acabar. Aquela perturbação ia passar, aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio, as brigas iam parar. Eles iam sentir a minha falta. E um amigo falou que se soubesse que eu queria me matar, ele tinha me dado um chumbinho. E aquilo ficou dentro da minha cabeça. E as pessoas falavam, por que você não se jogou na linha de trem? Você estava tentando se amostrar. E não era verdade, eu realmente queria tirar a minha vida. Como eu vi que isso não fazia, eu acho que eu não tinha mais coragem de fazer isso. Eu comecei a sair, a beber, a fumar. Para mim o mais importante eram as amizades, para mim não existia mais família. Eu não conversava mais com a minha mãe. Não obedecia meu pai, eu virei uma filha rebelde ao ponto de pular a janela. Ela falava que eu não ia sair, a minha mãe falava que eu não ia sair, mas aquilo não adiantava. Eu saía, voltava de madrugada. E quando a bebida já não fazia mais efeito para mim, foi quando eu comecei a me envolver com drogas. Eu tinha 17 anos. Eu comecei a fumar maconha. Só que eu não gostava muito, porque eu fumava, mas ao mesmo tempo eu não sentia nada. E aí eu achei a cocaína. Eu comecei a usar cocaína e eu gostei daquilo, porque quando eu usava, eu ficava em outro mundo. Tudo aquilo, todo o meu sofrimento passava. Eu saía na quinta-feira, só voltava no domingo à noite, porque na segunda eu tinha que trabalhar. Eu não conversava com a minha irmã, eu mal falava com o meu pai. Para mim, o mais importante era só a amizade, amizade. E eu não dava certo com ninguém. Foi quando eu conheci um rapaz. E aquele rapaz não bebia, não fumava. E eu queria ser feliz. E eu achando que se eu namorasse com ele, eu não precisava de nada daquilo, porque ele ia me preencher. Foi quando eu entrei em depressão. Eu entrei no meu quarto, eu fiquei uma semana no quarto. Eu só chorava, eu não conseguia dormir à noite. Eu ficava a noite inteira com a luz acesa e a televisão ligada. Se eu fechasse o olho, eu tinha pesadelo. Era uma coisa vindo em cima de mim, eu pensava que eu ia morrer, era horrível. Foi quando eu não aguentei mais e recebi um convite para ir participar de uma corrente de libertação. E quando eu cheguei lá, a partir do momento que eu pisei os pés naquele lugar, eu vi que a minha vida ia mudar. No começo eu só chorava, mas foi quando eu me libertei de tudo. Hoje eu não uso mais drogas, não bebo, não tenho mais depressão, sou feliz. Sou casada. Eu tinha muito ódio do meu pai, porque na nossa família a gente brigava muito e por sentir muito ódio dele, eu comecei a ter problemas de dores de cabeça, a qual muitas das vezes eu tentei arremessar minha cabeça sobre móveis, sobre a parede, e eu, por ser muito nervosa, eu criava um clima pesado dentro de casa. Porque era um ódio que eu não sabia conter e não sabia de onde vinha. E sofri muito com isso, porque tentei suicídio 3 vezes. Um dia eu estava indo trabalhar e eu vi uma voz dizer para mim que eu não servia para nada. Que não adiantava, para que continuar vivendo? Olha para a sua vida. Para que você quer viver? Você não serve para nada. Aos seus filhos, dá cabo da sua vida. Eu fechei os meus olhos e atravessei. Quando eu atravessei, eu estava do outro lado, chorando. E uma voz falou para mim, nem para morrer você presta. E aquilo eu fui trabalhar e não tinha paz.
E por várias vezes chegava em casa, tomei um remédio, tomava remédios para tentar morrer e não conseguia. E era uma luta dentro da minha cabeça. O porquê que eu estava vivendo aquela situação, porque eu falava dentro de mim, era uma briga constante. Uma briga que eu falava assim, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não mato, por que eu sou tão infeliz? Por que eu não consigo ser feliz? Era uma luta dentro de mim. E um dia eu bati tanto a cabeça sobre a parede que no outro dia eu acordei roxa. E vendo aquilo, meus filhos olhando para mim, e eu sabia que eu também tentei matar eles. Um dia eu cheguei em casa e eu estava desempregada nessa época, e comecei a beber. Comecei a beber e comecei a ouvir som no último volume, que eu costumava, quando eu começava a sentir a dor de cabeça, eu começava a beber. Aí eu sempre ouvi o som no último volume, eu não queria ouvir ninguém falando. E eu comecei a olhar para eles. Eu lembro como se fosse hoje, eu não estava bêbada. Eu tinha começado a beber e comecei a olhar para eles e ver aqueles pensamentos. Por que você não mata eles? E se mata. E eu olhando para aquele remédio, olhando para o gás, veio os pensamentos. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer comigo, mas com eles não. E eu lembro que eu tomei o remédio. Minha mãe no outro dia me encontrou na cama e não sabia o que era. E quando ela chegou no hospital, ela sabia que eu tinha passado mal, mas eu pedi para o médico para ele não contar para minha mãe, pelo amor de Deus. E foi quando eu recebi o convite. Eu fui convidada para participar de uma reunião da libertação e eu não queria muito, eu era muito orgulhosa. Só que eu me rendi a esse convite e fui. E falei, né, até dentro de mim mesmo, se não funcionar, eu vou dar cabo da minha vida, porque eu não aguento mais. Era a última porta que eu ia procurar, porque eu já tinha procurado várias. E eu fui. E lá eu participei da reunião da libertação, perseverei, lutei, fui liberta daquela angústia, daquela opressão que vivia dentro de mim, porque era uma guerra dentro de mim e eu tinha que vencer. Hoje eu sou uma pessoa que não sinto mais dores de cabeça constante, nenhuma dor de cabeça. Hoje eu não brigo mais com meu pai, tenho um relacionamento com ele ótimo. Hoje eu posso dizer que o amo quando o vejo, quando ele vai até a minha casa, ele sente paz, ele sente alegria. Hoje eu fui liberta de tudo aquilo que me oprimia, que me fazia sofrer, que me fazia ser uma pessoa angustiada e triste e ter desejo de suicídio. Hoje eu não sinto mais. Fui noiva 2 vezes, não deu certo por causa de traição. E quando eu resolvi sair de casa, eu tinha uns 23 anos na época, e fui morar com meu atual esposo, mas não me casei, apenas saí de casa. Ele já vinha também de um casamento fracassado, ele era uma pessoa viciada na maconha, viciada em bebida, gostava muito de sair à noite com os amigos, por várias vezes me trancava em casa e saía com os amigos para beber. Era uma pessoa assim, extremamente ciumenta, então ele via, tudo era motivo para ele brigar comigo. E por eu ser uma pessoa já deprimida, quando eu me deparei com esses problemas, eu comecei a ter desejo de morrer. Então, por 2 vezes eu tentei o suicídio. E ele fez um negócio na época com uma pessoa, em torno de mais ou menos R$1 milhão, e perdeu tudo em 3 meses. Então a gente começou a vender o carro, vendeu casa na praia. Foi vivendo das coisas que a gente foi vendendo, a gente foi perdendo. Aí a gente foi morar na única propriedade que sobrou no interior. E lá nós permanecemos 1 ano. E frequentou a igreja durante uns 6 meses mais ou menos, sem me dizer nada. Eu vi algumas mudanças. E nesse tempo ele continuou frequentando a igreja, aí eu já estava sabendo. E o que aconteceu? Naquele momento eu refleti. Naquele momento eu falei, poxa, se ele está vindo à igreja, tem mudado, tem feito de tudo para resgatar o casamento, a vida financeira, todos os problemas que a gente estava passando, eu podia dar um voto de confiança. E foi o que eu fiz.
comecei a participar dos propósitos da igreja, comecei a ver uma mudança em mim. Já no primeiro dia eu já senti uma paz que eu não tinha, já comecei a dormir, que eu não dormia. A gente começou a se dar melhor, tá? Não tinha mais aquela briga. E veio uma oportunidade, né, na igreja da Fogueira Santa de Israel. E nós fizemos um verdadeiro sacrifício, aquilo que a gente não podia fazer na época, né? E no dia que a gente subiu no altar, e quando nós deixamos o nosso sacrifício no altar e descemos, a gente já sentiu uma mudança. Uma força que, sabe, a gente vê que é o próprio Deus mesmo, que te dá aquela força, te dá uma visão, e você tem certeza que vai acontecer, tem certeza que vai conquistar. E o gerente do banco, depois de uns 6 meses, mais ou menos, que a gente tinha participado da Fogueira Santa, esse rapaz, né, do banco lá fora ligou e falou para o meu esposo que o dinheiro dele estava valendo, né? Que as ações estavam valendo, coisas que ele já tinha dado como perdida, né? Então a gente resgatou todo o dinheiro que ele perdeu no negócio que ele tinha feito, ele resgatou nessas ações. Então a gente pôde voltar para São Paulo, compramos a nossa cobertura, decoramos a cobertura do jeito que nós queríamos, né? Montamos tudo do jeito que a gente sonhou. Temos hoje carro, tem uma empresa na área de prestação de serviço em construção civil, tem meu caminhão. E meu marido hoje trabalha como consultor financeiro, também tem os negócios dele. Eu tenho uma vida próspera, né? Eu tenho assim, o que eu quero, eu posso comprar o que eu quero, posso viajar, mas eu sei que Deus tem mais para me dar. Então, a cada Fogueira Santa é uma oportunidade que a gente vê para a gente crescer mais, conquistar, não só financeiramente, mas também na nossa família, em todas as áreas. Allora, eu voglio rivolgermi a te che soffri o chissà tu hai dentro di te una preoccupazione, tu hai una intranquillità dentro di te a causa della tua famiglia, perché tu non sai che cosa può accadere con il tuo figlio che è un drogato, che è un viziato, o chissà il tuo marito che è un alcolico, o forse la tua famiglia che è completamente divisa, e tu non sai che cosa devi fare. Noi stiamo lavorando, la Chiesa Universale lavora tutti i giorni, molto di più in questa settimana che arriva il Carnavale, la festa della carne, dove ci sono tante persone vittime di incidenti, cose che accadono. A volte la persona perde la propria vita a causa di una festa che possiamo dire la festa della carne, che impedisce la felicità di tanta gente. Ma se tu hai una famiglia e tu vuoi consacrare a Dio, tu non puoi perdere questo mercoledì. Noi avremo 3 riunioni alle 10, alle 4 e alle 7:30 di sera, qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Nós estaremos determinando la tua vittoria. Guardiamo insieme testimonianze delle famiglie che sono state trasformate tramite la fede. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta. Eu tive problemas econômicos e problemas familiares também, com os meus filhos nos devido aos vícios, de envolvimento nas drogas que os meus filhos se encontravam, que estavam, e trazia-me um grande sofrimento, porque eles estavam sempre presos.
minha vida financeira era destruída, tinha muitas dívidas, uma miséria muito grande. O dinheiro não alcançava para nada, chegava ao ponto de quase faltar comida dentro de casa. Cheguei na Igreja Universal, eu ouvia dizer sobre a campanha de Israel e eu fiz um voto. Após o voto que eu fiz com Deus, eu era empregada, agora fiquei uma empresária, com 12 funcionários e tenho a minha vida financeira próspera. Os meus filhos foram libertos, já não há mais drogas dentro de casa, já não há mais brigas e já não são mais presos. Acabaram-se todas as dívidas e a falta de dinheiro e a comida que eu não tinha de vez em quando que é para pôr na mesa, tudo isso acabou. Eu era uma pessoa triste, amargurada, tinha os meus sonhos, mas não tinha força para lutar, porque eu isolava-me muito, era muito deprimida. Era uma pessoa que tinha insónias, não dormia à noite, via vultos, muitas das vezes tomava comprimidos para dormir. Eu sentia-me isolada, apesar de ter a família ao pé, era como se estivesse sozinha. Fechava muito em casa, falava poucas pessoas e não conseguia desabafar. Era uma pessoa mesmo deprimida. Portanto, casei-me e começaram a aparecer as doenças, na coluna, a nível ginecológico, e comecei a ficar também mais deprimida porque havia mais problemas. Tive alturas que tinha zangas com o meu marido, talvez causadas pela família da parte do meu marido, não gostavam que eu tivesse casado com ele. Eu tive depois a minha filha mais velha, a primeira filha, e senti que havia mais brincas em relação por causa dela e tudo. Eu tinha um espírito fraco, porque queria vencer, mas não tinha aquela força para vencer. E chorava muito. E vivia muito os problemas dos outros, e por isso ia mais abaixo ainda. Tudo o que estava ao meu redor eu vivia muito, com os problemas de família e tudo, eu vivia muito os problemas dos outros. E queria ajudar os outros, mas não me ajudava a mim também. Eu procurei ajuda em videntes e nos bruxos, mas nada funcionava. Mandavam-me fazer aquelas coisas todas que até piorou. O facto de eu ter um novo espírito, posso dizer que a minha vida foi transformada. Comecei a ter mais confiança, a valorizar mais, que antes sentia muito inferiorizada. Ao pé das pessoas eu sentia-me mal, sentia-me pequenina, os outros é que estavam bem, eu sentia-me mal, havia sempre qualquer coisa em mim que me sentia mal, pequena. Hoje sou uma pessoa diferente, comporto-me de maneira diferente, o meu espírito está mais forte, tenho um espírito que, pronto, vou à luta, consigo conquistar. Toda eu agora me sinto bem, tenho saúde, tenho paz no meu lar, tenho até prosperidade. Há lutas, mas tenho forças para vencer essas lutas e consigo lá chegar onde eu quero. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou feliz, tenho paz, tenho alegria dentro de mim e mais forças para lutar. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari: 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 2566. Moro no Lumiar, em Lisboa, e frequento a Igreja do Império. Eu conhecia o Centro de Ajuda Espiritual através de uma amiga minha, uma pessoa que eu conheci, que na altura não era minha amiga, hoje é, e que gostei muito da maneira dela ser, da maneira dela falar. E então tive curiosidade de saber qual era a religião dela. Pela maneira como ela falava de Jesus e de coisas que aconteciam na vida dela através de Jesus. Porque eu não tinha realmente problemas quando entrei na Igreja Universal. Entretanto, eu entrei na igreja, gostei e até hoje eu nunca mais saí. Acho que cada dia tenho mais a vontade de ir. Tenho sido realmente muito abençoada na Igreja Universal. Quando eu entrei na igreja, havia fogueira santa naquela altura. Eu não sabia muito bem aquilo que era, porque não tinha grande conhecimento disso, mas entrei logo nesse propósito, pelo meu filho, e alcancei a graça que pedi nessa altura.
Portanto, meu filho tem sido também muito abençoado através da minha fé. Tinha um problema na justiça, que era uma causa muito grande e que realmente nunca ninguém conseguiu vencer, porque metia o ambiente, era uma firma muito grande. E eu consegui ganhar através do sacrifício na Fogueira Santa. Consegui comprar a minha casa, a minha vida começou a ter uma transformação muito grande, porque eu comecei a sentir uma paz interior que não tinha. Deixei de fumar, porque eu fumava 2 maços e tal de tabaco por dia, às vezes 3 e mais. Também consegui deixar de fumar. E a minha vida tem sido realmente muito abençoada desde que eu estou na Igreja Universal. Eu sei que através do sacrifício eu vou conquistando muito mais e já tenho projeções para próximos da Fogueira Santa. Eu sei que o meu Deus tem muito mais para me dar do que aquilo que já me deu até hoje. O sacrifício é a única coisa que muda realmente e totalmente a nossa vida. Que é através do sacrifício é que nós alcançamos a meta que nós queremos alcançar. E é quando nós damos o nosso tudo para Deus, que Deus realmente nos responde e nos dá também o tudo dele. O meu nome é Isabel, vivo em Faro e quando cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual eu era uma pessoa completamente perturbada, muito doente, e uma grande angústia, um grande vazio dentro de mim. Tentei o suicídio, tudo o que eu fazia, onde eu estava, nunca estava bem. Havia sempre alguma coisa que me incomodava. Se eu estava na praia eu queria vir para casa, se eu estava em casa eu queria ir para o cinema. Eu não estava bem em lado nenhum. Muito nova me apareceu uma doença nos ossos, coisa que eu não liguei. Mas com o passar do tempo, eu fui ao médico e diagnosticaram várias doenças, numa das quais eu estava já a ficar deformada. As minhas mãos começaram a criar bolinhas nas articulações, que eram as artroses, e as dores eram insuportáveis. Acontece que os anos foram passando e o meu esqueleto foi-se deformando. De manhã era um suplício para me levantar, voltei novamente ao médico e então aí eu tive que fazer mesmo um tratamento, porque eu estava com artrite, estava com artrose, escoliose. Eu estava mesmo no final. A angústia ia aumentando dia após dia e um dia eu tive um convite de uma pessoa amiga para vir ao Centro de Ajuda. Eu dou graças a Deus. Sou uma pessoa completamente transformada, eu tenho paz. O que não há dinheiro que pague a paz que nós temos dentro de nós. Tenho paz, tenho alegria, o que eu sou por dentro, eu sou por fora. Tenho saúde, mais energia hoje eu tenho do que antigamente. Porque uma pessoa que tem dores fica impossibilitada de fazer certos movimentos, que era o meu caso, não é? Era um sofrimento constante. E hoje não. Graças a Deus, após aquela Fogueira Santa de Israel, onde eu dei o meu tudo, onde eu fiz o sacrifício, acreditei, me lancei, que Deus realmente ia mudar a minha vida. Estou aqui feliz, graças a Deus, saudável, e a minha vida foi completamente transformada. Quando nós consacriamos a nossa família a Dio, Loro vivo no protete, e é ciò che noi stiamo cercando. Noi vivremo il giorno 3 al giorno 10, una settimana dove noi cercheremo di offrire la nostra famiglia a Dio, di consacrare la nostra famiglia a Dio, facendo un voto come ci insegna la Bibbia. Tutte queste persone che hanno raccontato la loro esperienza sono persone che oggi possono raccontare perché prima qualcuno ha fatto un voto per loro. Se oggi io sono qui è perché la mia mamma un giorno ha fatto un voto per me e a causa di questo voto, la forza di questo voto ha portato un risultato positivo. E oggi io ho vita, io ho la protezione divina. Lo stesso può accadere con te se tu vuoi chiamare il nostro numero, è o 0644702566, ma adesso guarderemo le altre testimonianze delle persone che hanno avuto una esperienza con Dio bellissima. Guarda. Ero una donna molto sofferente, piena d'ansia, piena di sofferenze. Perché aveva questa ansia? Qual era il problema? Qual era la sofferenza? E il problema era che i miei figli non stavano andando bene. E invece oggi, grazie a Dio, ho conosciuto un Dio di verità, un Dio di benedizioni e un Dio di miracoli.
che la mia famiglia, grazie a Dio... Una vita trasformata? Trasformata, sì. Mi sento una donna felice, gioiosa, piena di pace, con tranquillità. Ero una persona molto ribelle, non guardavo età, non avevo rispetto, anche se dovevo buttare le mani, dovevo picchiare, non mi controllavo. Adesso no, sono cambiata, anzi mio marito dice ma non stai bene con la testa, parlando proprio, perché dice non sei più tu, non reagisci, se ti fanno una cosa dici non fa niente, sì, perché veramente mi scivola, veramente il Signore mi ha tolto tutto. Ero molto triste e chiusa in me stessa, una depressione chiusa che non aveva forza di reagire più. Oggi sono una ragazza felice, gioiosa, piena di forza e piena di raggiungere la salvezza con Dio. Dove hai incontrato questa forza? Qui in questa chiesa, e mi hanno fatto uscire da un tunnel che non c'era più luce, c'era solo buio. Oggi vedo la luce di Dio. Tenho 25 anos, venho da Almada. Antes de entrar na igreja, minha vida em casa, sofria vários desentendimentos familiares. Era com a minha mãe, era com o meu padrasto, o meu irmão. Havia desentendimentos, era por causa de dinheiros, da situação profissional de cada um, e causava vários constrangimentos. Para além disso, eu sofria de asma, tinha algumas crises que me deixavam mesmo transtornada, não é? E aflita. Tinha que andar sempre com um medicamento SOS na mala, caso tivesse uma crise, porque sentia mal, não é? Ficava sem respirar e era complicado se não tivesse o medicamento sempre comigo na mala. A minha mãe começou-me a falar na igreja. Ela, antes também de ir para a igreja, assistia através da TV. Até que um dia ela perguntou se eu gostava de ir com ela. Pronto, explicou mais ou menos. Eu tive interesse e fui. Comecei a ir, calhou na altura da Fogueira Santa. Passado 3 semanas, realizou-se a Fogueira Santa, depois de eu estar na igreja. E aquilo que me vinha no meu interior dizer, não é? Era que eu devia dar o meu ordenado. Só que depois disso, dizia, não, eu tenho que dar mais. Eu comecei a ter o desejo que deveria dar mais. Então o que é que eu fiz? Tentei vender roupa, tentei vender calçado, mas não consegui. Então parti para outra zona, para outros objetos. Tinha ouro de família, que tinha um valor sentimental muito grande. Eu pensei que pronto, vão se chatear comigo, vão dizer que se calhar eu estou maluca, vais dar ouro de família, mas eu não quis saber. Eu fui então a uma loja e vendi-o. E isto tudo deu à volta de 1050 euros. Foi o que eu entreguei na minha primeira Fogueira Santa. A partir da Fogueira Santa comecei a ver então bênçãos, se poderei dizer assim. A primeira foi a nível de saúde, fui curada da asma, não tenho tido crise, já não utilizo a bomba, que era o medicamento que tinha que utilizar sempre na mala, já não utilizo, já não há discussões, está um ambiente harmonioso. Para além da saúde e da vida familiar, prosperei a nível profissional, adquiri o meu primeiro carro, vem outra Fogueira Santa e eu já estou a pensar naquilo que hei de dar, que é, não aceito dar igual ou menos do que aquilo que eu dei na Fogueira Santa passada. E pronto, para alcançar outras situações, não é? O sacrifício mudou a minha vida, valeu a pena. Allora, questo mercoledì alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera nós estaremos estudando a Bíblia nella voce della fede e determinando que a tua família sia protetta, la tua famiglia sia separata per Dio tramite a una consacrazione che faremo, come noi abbiamo deciso domenica, facendo un voto con Dio per separare la nostra famiglia per Dio. Se tu sei una persona che vive disperazione, problemi
a causa della tua famiglia, tu non puoi perdere questo mercoledì. Qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Non importa la tua religione, non importa chi tu sia, non importa se tu dici eu sono una persona peccatrice, eu non lo so se eu merito qualcosa da Dio, allora amico, tu non meriti nulla e ancora che tu sia un peccatore, tu puoi vincere tramite una fede pratica, perché o che Dio guarda è la nostra fede in azione. Quando io uso la mia fede, allora eu riesco a raggiungere miei obiettivi. Tu guarderai testimonianze, ancora testimonianze delle persone che hanno vinto, ma loro hanno avuto bisogno di credere e di usare la loro fede. Guarda. Prima che arrivavo in questa chiesa cristiana, la mia vita era una vita monotona, triste, ansiosa. Oggi sto benissimo, sto in pace, sto serena, tranquilla, gioiosa. Ero una donna molto depressa e avevo ogni giorno pensiero di suicidio. La mia vita era un vero fallimento, stavo sempre angosciata e inoltre mi portava che avevo una vita sentimentale bloccata con mio marito. E da quando sono qui in questo ministero, grazie a Dio, oggi posso dire che sono felice, ho una vita sentimentale molto ripiena di benedizioni e sono molto felice insieme alla mia famiglia, grazie a Dio. Oggi mi sento molto bene, appagata, non cerco più niente di questo mondo. Ho cercato il vero Dio e veramente non ho bisogno di niente. Lei ha pace interiore? Sì, tanta. Gioia? Tanta. Come sta la sua salute? Benissimo. Através da fé, pastor, a minha filha foi curada de um câncer, que a gente descobriu um câncer de 4º grau no cervelo dela, estava já bastante muito grande. E em 24 horas operaram a minha filha, ela passou 13 horas e meia na sala de operação, entrou com os médicos, o médico foi muito realista, falou, ela entra, senhora, mas eu não sei se ela sai junto comigo, mas através da minha fé, da fé que eu me peguei com Deus, hoje ela está aqui, ela foi curada, a gente fez, obviamente, todo o tratamento que tinha que ser feito, a gente fez, e graças a Deus, a última ressonância magnética que a gente fez, não consta mais nada. Sua filha está aqui hoje, pode comprovar isso? Sim, posso comprovar isto. Guarda che tu hai sentito testimonianze delle persone che la loro vita sono state trasformate perché ha avuto dalla loro parte un'attitudine. E è questa attitudine che Dio aspetta da te. Tu che sei una mamma, un papà o chissà tu sei un giovane, tu hai un futuro davanti, però tu vedi tutto bloccato. La tua vita è sempre la stessa cosa, o forse la tua vita è stata fatta di lacrime, di sofferenze e tu non trova una via di uscita. Eu posso dirti che c'è una via di uscita, c'è qualcuno che può trasformare la tua situazione, ma tocca a te dare un passo, cercare di vedere, controllare con i tuoi occhi, perché c'è un Dio che può cambiare la tua vita. Noi staremo questo mercoledì alle 10, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera. Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Se tu vuoi chiamare, il nostro numero è questo che è su schermo, 06 44 7025 66. Se tu sei all'estero, tu devi mettere prima 0039. Una buonasera a tutti, a domani. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta.